Fala galera desta canalzeira do YouTube, como vocês estão? Bruno Soares chegando para mais um vídeo aqui neste canal e hoje eu vou mostrar para vocês uma viagem que eu fiz para Cabo Frio. Vou mostrar as fotos e falar um pouquinho de dicas para vocês de fotografia de viagens. Umas dicas bem legais aí que vão ajudar vocês bastante, principalmente a galera que gosta de fazer fotos de paisagem. Então bora lá comigo! Então galera, passando para vocês que eu fiquei super animado quando eu fui fazer essa viagem para Cabo Frio, porque eu adoro fotografar na praia e nem sempre eu tenho essa possibilidade, né? Eu moro aqui em Petrópolis, não é sempre que eu estou viajando para poder outras cidades que tem praia. Eu já estava querendo e já estava com algumas ideias bem legais de fotos que eu pude fazer. E fotografia na praia dá um resultado bem legal, porque principalmente algumas longas exposições aí que eu já estava em mente, eu vou mostrar isso tudo para vocês, tá bom? Então, gente, quando você vai viajar, você precisa saber exatamente os equipamentos que você vai utilizar na sua viagem para não esquecer de levar nada que seja importante e também não levar coisas que não tem necessidade para não ficar carregando muito peso, né? Então eu já estava focado nas fotografias de paisagem, ou seja, eu não ia fotografar retratos, vamos dizer assim. Então, como eu não ia fotografar retratos, eu não me preocupei em levar as lentes fixas, porque eu não ia utilizar. Eu até levei só 50mm, mas, por exemplo, não levei 85, outras lentes que eu tenho para poder levar um kit menor e mais reduzido, né? Então, basicamente, o que eu precisava para fotografar as paisagens, que foram as coisas mais importantes. Tripé de fotografia, eu levei tripé da QF, o filtro da QF, porque eu já estava querendo fazer longa exposição, e basicamente as lentes que eu usei foram três lentes principais. A 15-45 da M50, que eu usei, todas as fotos eu fiz com a M2, que é a câmera super simples, pequenininha, que eu adoro usar ela para fazer fotos de paisagem. Inclusive eu tô até com ela à venda também, porque eu tô com outros equipamentos aqui. Então eu fiz todas as fotos com a M2, usei a 15-45. A outra lente que eu usei foi a 18-200 e a 11-16. Com essas três lentes eu consegui fazer exatamente tudo que eu precisava, entendeu? Então, tripé. Eu levei dois tripés da QF, eu levei um tripé normal que eu uso para poder fazer as fotos e levei um tripé menorzinho para algumas situações ali que eu queria levar um tripé mais leve e tal, não queria levar um tripé mais robusto, um tripé que cabia dentro da mochila e não chamaria tanta atenção. Então vou explicar isso tudo para vocês porque eu levei esses dois tripés aí também, beleza? Vamos lá então. Eu levei dois tripés porque primeira coisa que você tem que saber, quando você for fotografar em uma outra cidade, você tem que entender um pouco como é que é a cidade, ou seja, é mais seguro para você fotografar ou é um pouco mais perigoso? Eu não conhecia muito, tinha um tempinho que eu não ia para Cabo Frio. Então eu fiquei alguns dias lá. E esses vários dias que eu fiquei foi muito importante para eu poder entender exatamente o que eu podia fazer e o que de repente não era tão interessante. Então, eu quis fotografar o nascer do sol. Por sorte, eu estava numa casa, um apartamento que era bem próximo à praia. Então eu conseguia cerca de 10 minutos ali andando, saía cedinho e fui fazer as fotos do nascer do sol. O primeiro dia eu não sabia como é que era, se era deserto, se não era, se era arriscado eu levar muito equipamento. Então o que eu fiz? Eu levei primeiro a M2, que já é uma câmera bem pequena, uma câmera mais barata também, né? E somente a lente 15-45. Então eu levei um kit bem reduzido que eu conseguia colocar ele praticamente dentro do bolso se eu precisasse. E levei também o tripé da QF menorzinho, porque eu coloquei ele na mochila e ele não chamava tanta atenção quanto um tripé maior, ou seja, eu levei o equipamento mais simples no primeiro dia para eu poder ver como é que era a questão de segurança e tal, se dava para me levar mais equipamentos, porque, lembrando, eu fui para fazer o nascer do sol, então eu fui antes do sol nascer, ainda estava escuro ainda, e normalmente não tem muitas pessoas ali na praia, né? Então, por volta de 5 e pouca, mais ou menos, ali eu estava saindo de casa, e 5h30 mais ou menos foi o horário que eu fiz as fotos ali. No primeiro dia que eu cheguei, tinha algumas pessoas ali na praia e tal, então eu vi que era um pouco mais seguro. Aí eu falei, beleza, vou fazer as fotos que eu preciso e no segundo dia eu já vou levar os outros equipamentos ali que acabaram me fazendo uma falta, né? Os equipamentos que eu usei no primeiro dia foi somente a 15-45 e o tripé, ou seja, deu para fazer muitas fotos do nascer do sol, estava um nascer do sol incrível. Eu vou mostrar para vocês as cores desse nascer do sol agora para vocês verem o resultado, que perfeição que estava. E foi tudo feito com a 15-45. Aí eu fui olhando a praia, vendo o que dava para fazer, o que seria interessante. Fiz diversas fotos e aí o sol nasceu e tal, fiz fotos dele nascendo, pegando o mar, várias coisas bem legais. E aí beleza, depois que o sol nasceu, já tinha feito as fotos que eu precisava.
eu queria exatamente aquela luz bem cedinho. E uma dica muito importante é a questão da iluminação. Para mim, o melhor horário que eu consegui as fotos foi esse horário do nascer do sol e o horário do pôr do sol, porque dá realmente umas cores diferenciadas, entendeu? E para mim que estava com o filtro da KF, que não é aquele filtro que tem 10 stops e tal, meu filtro ele era um pouquinho mais claro, então ele é ideal para você fazer a longa exposição quando não tem tanta luz assim, tipo meio-dia e tal. Então o ideal é fazer a longa exposição no comecinho ali do dia e no final do dia para conseguir colocar alguns segundos no filtro. E foi realmente isso que eu fiz e deu super certo. Então vamos lá, primeiro dia, fiz várias fotos, levei equipamento mais simples. Segundo dia, já sabia as composições que eu queria, já sabia o que eu iria precisar. Então no segundo dia, eu já fui com a 1116, já fui com um tripé mais reforçado, porque eu vi que tinha algumas pessoas ali na praia já, então eu já fiquei um pouco mais tranquilo. E também levei a 18200 porque eu queria fazer algumas fotos dos pássaros que estavam ali na beira do mar. Ou seja, o primeiro dia eu não fiz as fotos dos pássaros porque eu estava com a 1545, então eu precisava de um pouco mais de zoom ali para não chegar tão perto, né? Então vamos mostrar agora algumas fotos dos pássaros que eu fiz só para vocês verem o resultado. Foi tudo feito com a Canon M2 e a 18200. E tem um detalhe, né? Eu sou bem chato para essa fotografia de paisagem, então eu gosto de fotografar o máximo que eu puder. Então, o resumo da história. Cheguei lá em Cabo Frio, fiz algumas fotos no pôr do sol do primeiro dia. Depois eu acordei cedo, 4h30 da manhã para fazer o nascer do sol. Depois eu fiz o pôr do sol. Aí no outro dia eu fiz o nascer do sol de novo. Não deu para fazer o pôr do sol no outro dia porque estava meio chuva. E no último dia eu fiz um pôr do sol também. Então olha quantas oportunidades de fotos diferentes eu consegui fazer. Sendo que algumas eu fiz em algum lugar e outras eu fiz em um lugar diferente, que foi tipo uma lagoa e tal, que dava outro resultado, né? Então, assim, teve as fotos na praia, foram as fotos que eu mais gostei, que ficaram realmente com uma luz bem interessante. E as fotos na lagoa também deu para poder conseguir um resultado diferente e ter mais possibilidades de fotos em outros cenários também. Teve um passeio de barco que eu fiz também, que eu levei a câmera e fiz algumas fotos, mas confesso que eu ainda não parei para editar essas fotos, então não sei exatamente como é que ficou. Ficou legal, mas não ficou tão bacana quanto as fotos que eu mais gostei, que foram as fotos que eu usei os filtros, as fotos no nascer do sol. E você que está assistindo o vídeo, não se esqueça que você pode marcar aulas de fotografia comigo. Você pode também assistir vários conteúdos anteriores, tem diversos vídeos sobre equipamentos, tem muita coisa. Tem os nossos apoiadores do canal, que é a empresa KF Concept, e também o Wix Acessórios, que manda diversos equipamentos aqui para mim. Dica número 1. Se você tiver bastante tempo, quanto mais tempo você tiver, mais possibilidades de fotos diferentes você vai conseguir. Como eu falei, no meu caso, eu fiz foto de manhã 2 vezes, fiz foto pôr do sol 2 vezes, então assim, questão do tempo vai fazer com que você consiga mais fotos interessantes, porque pode ser que você vá fazer uma viagem mais curta e chega na hora do pôr do sol, tá chovendo, você já não conseguiu fazer aquelas fotos, entendeu? Então eu gosto sempre de tentar fazer pelo menos 2 ali nascer do sol quando eu tô num lugar que tem um belíssimo visual para poder aproveitar. Eu acordo cedo mesmo e depois que eu voltar de viagem eu descanso. Então essa é a dica. Quanto mais possibilidades de fotos, mais resultados você tem a possibilidade de conseguir. Levar o equipamento certo, né, para não levar coisa a mais, coisa à toa. E como eu falei do local, conhecer o local é super importante. Ou seja, tinha um tempão que eu não tinha ido naquela praia. Então assim, eu não tinha muita ideia de o que eu ia fotografar. E da primeira vez que eu fui, eu ainda não estava fotografando muito, estava com equipamento mais simples, não estava começando na fotografia.
Então eu fui, reconheci todo o cenário e vi, pô, quando eu voltar amanhã eu já sei que eu vou exatamente nesse local com essa lente para fazer essa foto que eu não consegui fazer porque eu estava com uma lente um pouco mais fechada. Eu vou, nesse horário eu vou fazer as fotos dos pássaros, então eu preciso levar essa lente, a hora que tiver essa luz eu vou fazer a foto dos pássaros porque eles vão estar ali. Então assim, tudo isso eu calculei de acordo com o primeiro dia que eu fui, entendeu? O primeiro dia que eu fui eu já vi e no segundo dia, vamos dizer assim, eu fiz as fotos melhores porque eu estava com o tripé melhor, com uma lente mais aberta e com o filtro também. Então foi importante eu ter feito os primeiros dias, além de já garantir ali umas fotos legais. O segundo dia eu já fui com tudo certinho, mas assim, é aquele lance, né? Quando a gente vai fazer fotografia de paisagem, a gente conta com o clima, cada dia vai estar diferente. Ou seja, no primeiro dia estava um pouco mais bonito o nascer do sol, as cores e tal. No segundo dia acabou que estava um pouco mais nublado, então não deu exatamente o resultado das cores que eu queria, mas como eu já tinha feito no primeiro dia, pô, beleza, pelo menos já deu para garantir ali um bom resultado e no segundo dia eu complementei com outras coisas que dava para fazer, entendeu? Então, gente, chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Lembrando que, infelizmente, eu não tive como filmar a hora que eu estava fotografando, porque é muito complicado. Eu fui de madrugada, não tinha ninguém para me ajudar ali com o vídeo. Então, assim, se eu fosse filmar, eu ia perder várias imagens que eu fiz. Então, desculpe por não ter conseguido trazer ali o momento ali daquelas cenas para poder falar exatamente o que eu estava usando, mas já falei o equipamento que eu usei, as configurações ali, você vai usar a que tiver melhor na hora, mas o importante estão as fotos aí. Se você fotografa paisagem também, bora trocar ideia comigo, manda uma mensagem lá no Instagram, eu adoro conhecer também o trabalho de outros fotógrafos, beleza? Então muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, até os próximos e valeu!